Dicas e truques no pacote Office. Eu juro, funciona. Olá, meu nome é Karen Abessia e eu vou te ajudar agora com aquele PROC-V. O PROC-V que muita gente fala que às vezes funciona, às vezes não funciona, uma das funções mais úteis que a gente tem no Excel. Eu vou separar em algumas aulas para esse vídeo não ficar muito extenso, ok? Então essa é a primeira aula do PROC-V. Vamos lá! Para começar, a gente vai entender o que significa PROC-V. Significa procura na vertical. Como assim? Eu tenho uma base de dados que cresce na vertical. Se eu for colocar um item a mais, eu vou colocar aqui para baixo. Então, o crescimento dela é vertical, por isso eu uso a função PROC-V. Existe a prima do PROC-V, que é o PROC-H. Se a sua lista tiver itens que cresçam lateralmente, a base estiver deitada, o que não é muito comum, a gente usa outra função. Então, a gente vai, nesse caso, usar um PROC-V. E antes eu preciso te explicar para que eu vou usar esse PROC-V, porque fazer é fácil, mas para que eu vou utilizar é a parte difícil. Analisa nessa base de dados aqui que a gente tem 3 colunas, mas você pode piorar a situação tendo 30 colunas. E em vez de ter apenas esses 8 itens, esses 6 itens, você pode ter 6.000 itens. E você precisa procurar qual que é o preço da mesa. Se você não souber o PROC-V, você vai ficar assim, ó. Ou você vai fazer um filtro, pegar no dados, colocar um filtro, escolher somente a mesa que a gente quer aqui e vai encontrar o resultado. O PROC-V dá um resultado mais rápido e eficiente, por isso eu vou te ensinar agora como é que funciona. Então eu vou usar um PROC-V quando eu tiver uma lista de itens muito extensa e quando eu preciso procurar algum item nessa lista com agilidade. Para isso eu uso meu PROC-V. Eu vou começar aqui nessa célula que eu gosto de pintar de amarelo para a gente conversar. Nessa célula em amarelo, eu preciso que o Excel traga o preço de quem? Do produto mesa. Então, o valor que eu estou procurando é a mesa. Na nossa tabela, eu tenho a coluna 1, coluna 2 e coluna 3. Para o Excel, o PROC-V não vai perguntar se está na coluna B de bola, C de casa ou D de dado. A nossa base é essa, portanto, ele entende que a primeira coluna é essa aqui, a segunda é essa e a terceira é essa, produto, códigos e preço, ok? Então vamos começar a colocar aqui os argumentos do PROC-V e eu vou trazendo umas anotações que você não pode esquecer daqui a pouco. Comecei aqui, é uma função que vai trazer apenas o valor de um item, tá? Se eu quero mais itens, não é o PROC-V que eu vou usar. Eu quero só o preço da mesa. Eu vou clicar no FX, que eu sou super a favor da gente utilizar caixa de assistentes para tudo. Achei o PROC-V aqui, se ele não tiver, eu vou em tudo, clico aqui no meio e dou um PR rapidinho. Se você for ágil, faz um PRO, tipo PROC. Aí ele já vem mais perto para você encontrar o seu PROC-V. Dá ok? E vamos começar. Você sabe em português resolver isso. Na linguagem do Excel, se você sabe no português, também vai ficar fácil. Vamos conversar. A gente quer que ele procure o quê? O preço, né? Você deve ter pensado no preço. Todo mundo fala isso. Mas eu quero que o Excel procure o preço de quem? Se você falar para o Excel que o valor procurado é o preço, ele pega a palavra preço e vem procurar aqui. Adianta procurar a palavra preço? Não adianta nada. Então, a gente quer procurar o preço de alguém, que é a mesa. Portanto, o nosso valor procurado vai ser o que está aqui em cima, a mesa. Se você escrever mesa, ele não vai trocar para cadeira, mouse depois. Então, não posso colocar o texto. Se você vier aqui e falar que quer essa mesa, você acabou de ter todo o trabalho para o Excel. Porque essa mesa podia estar na linha 68.032. Aí você vai ter que ficar, peraí, eu quero achar esse valor. E não é o objetivo, tem que ser fácil para você. Então a mesa tem que ser a que está aqui, para quando eu trocar esse valor, ele trazer automaticamente o preço de outro produto. Qual é a matriz tabela? A matriz tabela é a base onde você vai fazer a pesquisa, que pode estar em outra guia, em outra planilhinha aqui do lado.
Então, eu quero procurar o valor mesa aqui nessa tabela, que está escrito tabela 1 tudo, porque eu formatei como tabela antes. Se não tivesse assim, você ia ter B8 até B14, tudo bem? Agora, você vai explicar para o Excel qual é o número, índice, coluna. Vou deixar tudo anotadinho aqui para você ter essa cola, tá? O número, índice, coluna refere-se à coluna que você está utilizando como base. Essa coluna aqui, ó, pra gente, é a 1. Lembra? Essa é a 2 e essa é a 3. Você quer que ele te dê o resultado de qual coluna? Qual é o número da coluna que você quer como resultado? 1, 2 ou 3? 3. Portanto, você vai pôr o número 3. Essa é a maneira inicial, a mais simples de fazer um PROC-V. Agora, a gente vai para a última parte do PROC-V. Todas essas partes são explicadas aqui. Quando você vai clicando nos argumentos, tem a explicação. Mas o procurar intervalo, o que eu já ouvi assim, ó, coloca 0. Se não der certo, você tira o 0. Não pode ser isso, né, gente? O Excel é um cara lógico. Então, vamos entender. É um valor lógico. Não ajudou muito. Para encontrar a correspondência mais próxima na primeira coluna, ou seja, se eu estiver procurando por mesa, mas não tiver mesa na lista, tiver só mesinha, você quer que ele traga o preço da mesinha? Não, você está buscando mesa. Você quer que ele traga o valor exato. Vamos continuar. Para encontrar a correspondência mais próxima na primeira coluna, igual ao verdadeiro, ou não especificado. A gente decidiu que a gente não quer que ele faça isso. Mas, para encontrar a correspondência exata, coloque falso. Em binário, 1 é verdadeiro, 0 é falso. Quer dizer que eu não colocando nada, ele entende que é verdadeiro e vai trazer coisas parecidas. Imagina só você buscar um código de um produto e ele fala, ó, não tem esse código, mas tem um parecido, vou trazer o preço. Não dá, né? Então a gente vai ver depois nos próximos exercícios a utilização de uma base sem esse 0. Mas, como eu quero trazer valores exatos, eu vou colocar o 0 do PROC-V, dá OK, e ó que beleza. Vamos ver se funcionou mesmo? Como é que eu vejo se funcionou? Eu vou trocar o valor procurado, vou colocar caneta. Do Enter, pronto, ó, caneta, terceira coluna. Vamos ver as anotações para você não esquecer? O PROC-V precisa ter o valor procurado na primeira coluna da base de pesquisa. Como assim? O valor procurado é a caneta, certo? Certo. Quando eu falei que a minha base de dados era essa, a caneta está na primeira coluna da base de dados que eu indiquei? Sim, então ele busca. Parece óbvio, mas não é. Eu vou te dar um exemplo agora onde não vai estar na primeira. Vamos então para esse segundo exemplo aqui, o de baixo. Eu quero agora digitar o código do produto, aqui 15, e ele me trazer o preço. Eu tenho uma busca por nome ou por código. Vamos então. Clico aqui embaixo, vou pintar de amarelo para a gente conversar melhor. Cliquei na amarela, vou lá no FX, pego o meu PROC-V e bora. O valor procurado agora é o código 15, ok? Porque quando mudar o código eu quero que ele me traga um preço diferente. Matriz tabela. Se eu fizer isso, vai dar errado. Sabe por quê? Porque o PROC-V precisa ter o valor procurado na primeira coluna da base principal de pesquisa. 15 não está aqui. Então, nesse caso, a dica é usar a tabela do código para frente. Porque se não estiver na primeira coluna da base, o Excel não vai fazer o PROC-V certo. Tá bom? Número, índice, coluna. Se a sua base começou agora aqui, essa é a primeira e essa é a segunda. Portanto, o número, índice, coluna é 2 e não 3, como a gente tinha visto no outro exercício. Eu quero trazer valores exatos somente, então eu coloco 0 e dou um OK. Vamos fazer um teste? 40, o código 40 custa R$5. Vamos ver as anotações? Use o 0 para buscar valores exatos e o número, índice, coluna é sobre a região de busca e não as colunas do Excel.
Quer dizer, aqui eu falei que era 2 para esse exercício e não D. Aqui eu falei que era 3, porque a minha base começava aqui nessa primeira. Com essas dicas você vai conseguir fazer um PROC-V simples sem ter problemas. Espero que você tenha gostado. Se gostou, dá um curtir, se inscreve no canal e até a próxima dica. Eu juro, funciona!